Olá pessoal, Deus abençoe a todos, bem-vindos mais uma vez, Pastor Jefferson falando aqui, e hoje nós vamos estudar duas coisas muito importantes. Eu quero mostrar para vocês algumas provas que eu considero cabais a respeito do arrebatamento pré-tribulacionista. Eu vou mostrar para você como que a Bíblia se comunica conosco para revelar o arrebatamento pré-tribulacionista. Você vai ver que há muita coerência no que eu vou te mostrar agora. Eu quero usar, inclusive, parte do meu livro mais recente, o livro que já está disponível, inclusive, para você poder adquirir se você quiser depois. Eu vou colocar as informações todas na nossa página ou no rodapé desse vídeo, e você então vai poder futuramente ou depois adquirir o livro. Para o Brasil, por enquanto, só em e-book, tá? Mas o e-book é exatamente igual ao livro impresso, né? Então você vai poder também adquiri-lo e poder lê-lo completamente. Eu acho que vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Eu peço que você compartilhe aí o máximo que você puder. Eu mudei o horário para atender aí a maioria, que parece que está disponível nesse horário. Então, por favor, nos ajude a divulgar e nós vamos orar e em seguida já começamos a nossa ministração. Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade que nós teremos de estudar a Tua Palavra mais uma vez. E eu peço que o Senhor abra a nossa mente, expanda o nosso entendimento, enche os nossos corações com a Tua presença, com a ação do Divino Paráclito, o professor por excelência, que é o Espírito Santo da Verdade. Eu te agradeço por cada um que estará conectado e te agradeço por cada um que assistirá esse vídeo depois. Em nome de Jesus. Amém. Ok, muito bem. Não esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nós estamos aí com um pouco mais de 26 mil inscritos e eu coloquei como objetivo até o final deste ano fecharmos o ano com pelo menos 100 mil pessoas inscritas. Então você que já está inscrito pode ajudar, mandar o link para os seus amigos, pedir para eles se inscreverem, falar das lives e como você já sabe, isso aqui é um tempo precioso que eu reservo para poder ministrar ao coração daqueles que têm sede de aprender a verdade, não é? Não é um tempo que eu tenho sobrando, é um tempo que o Senhor tem nos dado requerido para poder ensinar a palavra, tá bom? A sala de bate-papo está desativada para que as pessoas não se distraiam, para que ninguém venha dizer qualquer comentário desagradável, para que a gente foque realmente nesse tempo aqui em estudar a palavra de Deus, ok? Bom, o livro que eu quero mostrar para vocês, o livro que nós vamos começar, digamos assim, falar, eu vou colocar aqui para você poder ver. Esse é o livro mais recente, né, que eu lancei, O Padrão Profético das Primícias. E eu vou, dentro deste livro, eu quero mostrar para você duas coisas importantes que eu considero fundamentais, pelo menos eu entendo que você também vai perceber isto, que é, primeiramente, as provas textuais de que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. São provas textuais. Em segundo lugar, eu quero também abordar neste livro um pouco sobre as duas casas de Israel pelo ângulo que eu considero correto. Eu vou mostrar para você aonde que está o desvio desta mensagem quando ela é ensinada erradamente. E eu vou mostrar para você biblicamente, lógico, não é a minha opinião, eu vou mostrar para você textualmente, para você poder entender que realmente as duas casas de Israel existem e que, portanto, entendê-las corretamente e o papel dessas duas casas nos ajuda a entender também a escatologia, né? E vou mostrar também para vocês aqui, deixa eu abrir, ok, aqui está. Eu vou mostrar para você também a capa do livro anterior, porque é importante também deixar claro
que este livro ele é o livro número 2 de uma série que eu estou escrevendo. E esta série é sobre escatologia, né? É uma série sobre escatologia, embora eu não fale só de escatologia, mas é uma série sobre o assunto. Então, este que você está vendo na tela aí é o primeiro livro da série que foi lançado na meada do ano, A Festa da Colheita. E este livro ele funciona como uma espécie de introdução ao assunto geral, porque vem outros livros por aí, mas este livro ele lança o fundamento porque a maioria das pessoas que tem dificuldade de entender bem escatologia, normalmente elas erram em coisas básicas, né? E todas elas estão ligadas ao judaísmo. Então não há como entender a Bíblia corretamente sem entender judaísmo. Seria como tentar entender um livro hindu sem conhecer a cultura da Índia, não é? Não tem como. Então, para você entender algumas questões que acontecem no Brasil, você precisa entender a cultura brasileira. Então é a mesma coisa. Como entender a mensagem de um livro, que é a Bíblia, se todos os seus mensageiros, ou pelo menos a maioria absoluta dos seus mensageiros, eram judeus escrevendo a partir de uma cultura judaica. Então nós precisamos entender essa cultura para depois então nós entendermos o restante. Então este é o primeiro livro, o livro que abre o assunto, e esse é o segundo, que é o livro ou o conteúdo que eu vou tratar hoje com vocês. Então os dois livros podem ser comprados em forma de e-book, né, por quem está fora dos Estados Unidos, mas o primeiro, A Festa da Colheita, esse pode ser comprado fisicamente no Brasil através do Mercado Livre. O segundo ainda não tem lá no Mercado Livre. Mas eu vou deixar no final, se você tiver interesse, aqui nos comentários desse vídeo, eu vou deixar para você todas as informações, o link para você pagar no cartão, informação bancária para você depositar se você quiser, seja o livro impresso ou seja ele em e-book, e então a gente providencia para mandar para você sem nenhum problema. E eu posso te garantir que se você acompanhar esta série, é praticamente impossível que você não entenda escatologia da forma correta, tá? Porque erradamente tem muita gente por aí que entende e ensina erradamente. Mas o que nos interessa aqui é entender corretamente a escatologia para não ensinarmos da forma indevida, não é? Muito bem, eu quero começar com você então, nós já oramos, eu quero começar com você então no capítulo 1, que eu quero te mostrar aqui algo. O capítulo 1 deste livro abre com uma pergunta: a igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Então, eu quero mostrar para você aqui que será antes, ok? Então essa é uma pergunta que tem gerado muita polêmica e, consequentemente, confundido a Igreja de Cristo, né? Entre os proponentes do amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo, que são as três correntes que comandam a escatologia, né? As pessoas entendem que essas três correntes, elas são as correntes fundamentais, porque elas estão baseadas no milênio. Então tem uns que acreditam que o milênio não é literal, não haverá um milênio literal. Outros acreditam que a igreja será arrebatada antes do milênio, e outros acreditam que tudo vai acontecer e que nós já inclusive estamos no milênio e a igreja será arrebatada no final. Então são três correntes. Dentre essas três correntes, o desacordo maior está entre os pré-tribulacionistas, que sou eu e provavelmente a grande maioria dos que estão me assistindo. Os pré-tribulacionistas, ou os pré-milenistas, melhor dizendo, eles se dividem em três outras vertentes, né? Que é o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, e tem uma quarta vertente que seriam aqueles que adotam a chamada pré-ira, né? Porque eles separam a tribulação da grande tribulação, ou seja, os primeiros 3 anos e meio dos últimos 3 anos e meio. Então eles dizem que na verdade a igreja vai ser arrebatada antes da ira, né? Da manifestação da ira de Deus, mas a grande verdade é que a Bíblia trata a 70ª semana de Daniel,
que são os 7 anos da grande tribulação, como um pacote fechado, tá? Então é o período da ira de Deus, porque inclusive só o surgimento do anticristo na abertura da grande tribulação, ele já é o suficiente para manifestar a ira divina. Então eu vou mostrar para você aqui o texto. E eu vou... Parece que tem uma música no fundo aqui, deixa eu tirar essa música que eu acho que está atrapalhando, né? Um minutinho só. Ok. Pronto, gente. Que bom, tem gente se comunicando comigo aqui também, e isso ajuda. Ok, então aí está. Cadê o livro? Está aqui. Ok, pronto. Então eu quero entrar com vocês nesse ponto aqui para vocês poderem acompanhar comigo, tá? Então o problema está, na verdade, com os pré-milenistas. Embora o pré-milenismo seja a vertente mais coerente, eu sou pré-milenista, mas eu tenho que admitir que a maior divisão está entre os pré-milenistas, né? Porque o pré-milenismo gera essas 3 novas vertentes, que é o pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, e alguns que acreditam que a pré-ira forma uma 4ª corrente, né? Na verdade está dentro do mid-tribulacionismo, tá bom? Então eu quero mostrar para vocês o seguinte, que a resposta à pergunta acima passa em parte pela linha de raciocínio que Paulo nos oferece em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, onde ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então ele, no discurso escatológico dele, dizendo que o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e tal, e nós que estamos vivos, quer dizer, Paulo acreditava inclusive que o arrebatamento poderia acontecer com ele vivo, porque ele diz: e nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados. Então, quando ele termina o discurso, ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras, ou seja, ele pede às igrejas, porque essas cartas elas passavam de igreja em igreja, né? Ele pede a essas igrejas que usem essas informações como consolo para a igreja. Então, você veja bem, seria possível utilizar o discurso de Paulo como consolo para a igreja se soubéssemos que teríamos que ficar e sermos degolados pelo anticristo? Porque outra coisa que eu percebo é o seguinte: a grande pessoas que falam de escatologia, a maioria mesmo, tá, gente? A maioria das pessoas que trabalham com escatologia, elas não têm noção do que é a grande tribulação. Tem gente que pensa que a grande tribulação vai ser um período difícil e a igreja vai estar por aí, acolá, pelejando e tal, até que Jesus venha arrebatar a igreja. É isso que muita gente pensa. Quando eu vejo algumas pessoas pregarem o pós-tribulacionismo, que a igreja vai ter que passar pela grande tribulação, e aí eles usam argumentos até nobres, né? Não, mas e as igrejas, e os irmãos que morreram, foram comidos por leões, que foram incendiados, aqueles que foram decepados, aqueles que não sei o que lá. Eles usam um argumento aparentemente nobre. Mas você percebe claramente que, em primeiro lugar, eles não têm uma noção real, não estou dizendo todos, mas muitos deles não têm uma noção real do caráter da grande tribulação. Que na grande tribulação, por exemplo, não haverá onde se esconder. Para você poder, se você estiver aqui na grande tribulação, você tem que se enfurnar no meio dos matos, você tem que procurar cavernas em alto dos montes, a terra será um lugar completamente diferente. Como que a igreja inteira na grande tribulação, estamos falando aí de milhões e milhões de pessoas na grande tribulação, vão sobreviver à grande tribulação ou chegar ao final da grande tribulação para serem arrebatados? Ou seja, não haverá arrebatamento. Se a igreja tiver que passar pela grande tribulação, não haverá arrebatamento, porque todos estarão mortos no final da grande tribulação, tá? Então, isso é claro na Bíblia, até os neófitos que estão começando a estudar a palavra de Deus sabem que no final da grande tribulação só restará o remanescente de Israel. Inclusive a nação de Israel que está lá, essa nação será quase toda destruída. Apenas o remanescente, diz a Bíblia, será salvo. Então você imagina a igreja também. E olha que Israel tem a sua terra, tem armamento, tem tudo para se defender. Imagina a igreja que não pega em armas, a igreja que não luta fisicamente, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e as potestades, disse Paulo. Como que a igreja vai sobreviver durante 7 anos de grande tribulação para ser arrebatada no final? Então, você percebe claramente que há uma dificuldade de algumas pessoas de entenderem o que é a grande tribulação e o seu caráter, tá bom? Então, nós temos em Mateus 3,7
Quer ver? Olha só que coisa tremenda, isso aqui é interessante, tá? A grande tribulação é conhecida também como o tempo da ira de Deus. Apocalipse 6:16, e eu vou até ler aqui para vocês, tá? Aliás, deixa eu colocar na tela para vocês, que eu acho legal, é bom vocês poderem acompanhar, tá? Então começa com o entendimento do que é a ira de Deus e de para quem é a ira de Deus, né? Esse é o primeiro entendimento, tá? Se você entende o que é a ira de Deus e para quem é a ira de Deus, aí já fica claro você entender o que é a grande tribulação e para quem é a grande tribulação. Então são duas confusões, na verdade. Primeiro, muitos não entendem o caráter da grande tribulação, não entendem o perfil da grande tribulação. Então, não entendendo o perfil da grande tribulação, eles surgem com uma mensagem altruísta, né? Uma mensagem que parece muito nobre, como se passando pela grande tribulação, então eu serei digno de ser salvo pelo Senhor. Você percebe que há um certo altruísmo, portanto, isso não é uma crítica a quem quer que acredite que vai passar pela grande tribulação. Eu estou mostrando para vocês a incoerência no discurso. Há uma incoerência no discurso. Tá bom? Então olha bem o que diz Apocalipse capítulo 6, versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Verso 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ou seja, quem vai conseguir sobreviver a esta grande ira? Basicamente é isto que o texto, que o escritor, melhor dizendo, que é João, está perguntando. Quem vai conseguir sobreviver? Ninguém vai conseguir sobreviver, tá? Não existe sobrevivência na grande tribulação para quem não aceitar a marca da besta, tá? Sempre há exceção, claro, alguns que se enfurnarão pelo meio dos matos. Existe um filme chamado Defiance, em inglês. Eu vou colocar depois, aliás, deixa eu achar aqui para vocês, que aí vocês já podem olhar também e depois escolher esse filme, achar esse filme, porque eu vou explicar para vocês por que ele é tão importante, tá? Eu vou explicar para vocês por que ele é tão importante, porque ele me lembra, talvez um dos filmes que melhor reporta a grande tribulação, eu acredito que seja esse filme, Defiance. Como que será a grande tribulação, tá? E o que é que acontecerá durante a grande tribulação e como que será possível sobreviver à grande tribulação, que vai ser muito, mas muito difícil. Olha aqui, do lado direito aí da sua tela, dá para ver aqui, ó, tá? O ator é o Daniel Craig, o nome do filme em inglês é Defiance. Eu estou mostrando para você o nome e o ator porque você pode procurar depois em português, porque eu não sei se tem em português. Deve ter, logicamente, mas eu não sei qual seria o título dele em português. Mas esse aí é o filme. Vou colocar uma outra capa aqui para você ver a mesma coisa. Defiance, tem uma outra capa aqui, também a mesma coisa. Enfim, já deu para você poder entender. Este filme conta a história da sobrevivência de alguns judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? E o Daniel Craig, ele faz papel de um pessoal que salvou a vida de centenas, me parece que alguns milhares, 2, 3 mil judeus, eles salvaram a vida desses judeus. Mas como que eles salvaram? Tá? Numa região em guerra dominada pelo nazismo. Eles sobreviveram como pouquíssimos, porque eles foram e se enfurnaram no meio de uma floresta, tipo assim a floresta amazônica, né? Uma floresta menor, mas para vocês entenderem. Eles se enfurnaram no meio daquela floresta, andaram dias e dias floresta dentro e foram lá no meio, no centro da floresta, e lá ficaram escondidos por um tempo, tá? Até que a guerra acabou. Eles ficaram lá, sei lá, 2, 3 anos no meio da mata, por isso que eles sobreviveram.
E quando a guerra acabou, que eles foram encontrados, eles tinham até hospital lá, construíram casa, usaram as madeiras da região e construíram, inclusive até hospital em termos, né, gente, dentro da realidade de uma floresta, uma clínicazinha que tinha médico a poderem atender as pessoas, etc. Então, eu tô falando isso, se você assistir esse filme, você terá uma noção razoável do que será a grande tribulação. Razoável. Porque na grande tribulação, por exemplo, no caso deles aqui, eles não podiam se enfornar numa mata, Segunda Guerra Mundial, ainda não existia certos recursos como há hoje, né? Hoje em dia a Terra pode ser perfeitamente monitorada via satélite, satélites potentes capazes de tirar foto a milhares de quilômetros de distância. Tem os drones que sobrevoam, né, com a longo alcance. Vai ser quase impossível encontrar um lugar para se esconder num planeta Terra sob o total domínio desse ser, que é o anticristo, que também muita gente não entende esse ser, porque quem diz que o Macron pode ser o anticristo, ou que o Kushner, genro do Trump, pode ser o anticristo, ou tal, essas pessoas não têm noção de quem eles estão falando. O anticristo vai ser um monstro, o anticristo não será um indivíduo normal. Tá? Ele será muito inteligente, um gênio em termos de inteligência, mas ele será um monstro, ele será um produto satânico, diretamente de Satanás. Então, por isso que ele fará, né, as calamidades que ele fará. E talvez, como eu disse aí alguns vídeos lá atrás, sei lá, 2, 3 anos atrás, né, que o melhor tipo do sistema anticristo que nós tínhamos, que agora parece que já está quase acabado, seria o ISIS. O ISIS seria o melhor tipo na época que nós tínhamos do anticristo. O anticristo vai ser mais ou menos aquilo ali. Pessoas sem coração, sem alma, que vão decepar a cabeça de todo mundo, queimar gente viva e fazer coisas absurdas dessa natureza. E não pode ser um políticozinho, não pode ser ninguém que represente uma dessas nações patricinha, né? Dessas nações aí que tem influência democrática e etc. Não, será um indivíduo sem alma, sem coração, 100% sob o poder ou domínio de Satanás, tá? Então, voltando aqui, nós temos a grande tribulação é conhecida como, deixa eu abrir um pouquinho, que eu acho que talvez está pequeno aí para vocês, abrir um pouquinho aqui, mais um pouquinho, 150, acho que dá, aí pronto. Aí aqui está, a grande tribulação é conhecida também como o tempo da ira de Deus. A Bíblia usa esse termo várias vezes. Só no Apocalipse, o termo ira aparece cerca de 14 vezes, quase o mesmo número de citações do nome Jesus, que aparece 17 vezes. Então, olha só se Deus não está tentando nos falar algo, gente. Com um termo que aparece 14 vezes no livro do Apocalipse, sendo que o nome de Jesus aparece 17 vezes, tá? Então, já em Mateus 3:7, João Batista nos deixou entender que já havia em Israel um conceito formado a respeito da ira futura divina. Portanto, isto não era algo novo, recém-concebido. Ou seja, João não estava criando o conceito de ira. João não inventou esse conceito. Esse conceito não nasceu ali no Apocalipse, quando João fala desse conceito. É importante deixar isso claro. Então, o que João Batista disse? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, João Batista traz essa informação de que já havia, na sua época, uma cultura de que uma ira estava por vir. E que esta ira, portanto, era para o povo de Israel. Tá? Em Lucas 3:7, Lucas 3:7 confirma essa informação. É bom lembrar que João Batista pregava exclusivamente para os judeus. E ele já sabia que havia um tempo de ira por vir sobre a nação. Bom, daqui para frente, o que eu te peço? Que você abra o seu entendimento, porque há coisas na Bíblia que, se a gente endurecer o coração, a gente não consegue compreender. Eu não estou aqui para convencer ninguém, por isso que o chat, a sala de bate-papo está desativada, porque eu não estou aqui para agredir ninguém, eu não estou aqui para convencer ninguém,
Tá? Se você fala, pastor, não adianta, a igreja vai passar pela grande tribulação, eu quero estar aqui quando vier a grande tribulação. Não tem problema nenhum, Deus te abençoe, seja forte quando a grande tribulação vier, não tem problema nenhum, vença mesmo e eu quero te encontrar no céu para te dar um abraço, tá? Mas eu não estarei aqui, e muitos outros que também acreditam não estarão. Mas é importante que você abra o coração porque estamos falando da palavra. E aqueles que me acompanham sabem que o meu estilo de ensinar é mostrando textualmente o que diz a palavra e evitando interpretar o texto. Eu evito o máximo interpretar o texto para que você possa aprender o que está escrito na palavra. Porque se a própria palavra não te convencer, quem sou eu para te convencer? Na verdade, eu não tenho a menor condição de te convencer. Tá bom? Então, Jesus, por sua vez... Então, João Batista veio e falou isso, né? Quem foi que ensinou vocês a escaparem da ira? Aí vem Jesus, por sua vez, e expandiu esse entendimento em João 3,36, ao dizer que a ira de Deus vem apenas sobre aqueles que não creem no Filho. Então, olha o que disse Jesus, tá? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, no Apocalipse, nós temos o Senhor dizendo claramente que aquele tempo ali é o tempo da sua ira. Aí João Batista vem e diz que esse conceito de ira já existia, né? João Batista já conhecia esse conceito de ira. Jesus, por sua vez, vem após João Batista e confirma que realmente há uma ira, mas ele explica que a ira é para os que rejeitaram o Filho. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. A ira não é para quem crê no Filho, a ira é para quem não creu no Filho. Por sua vez, vem o apóstolo Paulo, tá? E lança um pouco mais de luz sobre o tópico, concordando com Jesus ao dizer que a ira se manifesta sobre os ímpios e injustos. Olha o que diz Paulo em Romanos 1:18, tá? O texto que está em itálico, ok? Olha bem, Paulo falando, hein? Ele diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, Paulo está definindo algo que João não definiu, que Jesus começou a definir, e aí o próprio Senhor dá a Paulo o restante da definição. Porque Jesus diz o seguinte, ok, a ira não é para quem tem o Filho tem a vida eterna. A ira é para quem não tem o Filho. Aí vem Paulo e diz, ok, a ira de Deus se revela do céu sobre toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Então ele está dizendo, a ira é para aqueles que trocam a verdade pela injustiça. A ira é para esses, não é para os outros, tá? Por outro lado, enquanto a Bíblia vincula a nação de Israel a essa ira, olha bem, ela também mostra a igreja sendo poupada da mesma. Então agora vamos aos textos, eu vou mostrar para você os textos. Porque a minha função aqui não é interpretá-los, é mostrar para você, tá? Hebreus 3:11 diz que devido a tudo que Israel fez contra o Senhor no deserto, Deus jurou na sua ira que o povo não entraria no seu descanso. Isso é Hebreus, olha aqui, Hebreus 3:11, em itálico. Deixa eu marcar aqui para você, aqui está. Hebreus 3:11. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso é Deus falando a respeito do povo de Israel ainda no Velho Testamento. É por isso que João Batista já tinha uma cultura formada sobre ira. Ele está pregando, o pessoal vem buscar batismo. E aí, quem foi que ensinou vocês a escaparem da ira vindoura? Ou seja, já havia uma cultura formada em Israel de que havia uma ira por vir. Era uma cultura que já havia, e João Batista mostra isso. Por quê? Porque essa cultura vem do Velho Testamento. Os profetas profetizaram essa ira. Ok? E a respeito dessa ira, é a respeito dessa ira aqui em Hebreus 3:11 que João Batista falava no texto que nós vimos acima. Sendo assim, nós identificamos apenas dois grupos de pessoas destinados à ira vindoura, ok?
Diante de tudo que nós lemos, o que nós identificamos? Que há apenas dois grupos destinados a essa ira. E você vai ver comigo aqui. Grupo número 1, os vasos da ira. Eles aparecem em Romanos 9, 22. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Romanos 9, 22. Esse grupo é formado por todos os ímpios, os quais praticam a iniquidade e rejeitam o Filho. Então, dentro desse primeiro grupo, nós temos aqueles que Paulo se referiu e nós temos parte do que Jesus se referiu, porque Jesus falou sobre a rejeição do Filho, tá? Então, os que estão no mundo e que rejeitaram o Filho também estão destinados à ira. Mas não são somente os que estão no mundo que rejeitaram o Filho. Aí nós vamos ver agora o segundo grupo. O primeiro grupo são os vasos da ira. O segundo grupo, quem são eles? A nação de Israel. Hebreus 3, 10, 11 diz assim: por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nos versículos anteriores, o autor do livro aos Hebreus explica o motivo da ira divina de Israel, os quais eram, letra A, os pecados do povo contra Deus no deserto, B, os pecados na conquista da Terra Santa, e C, a rejeição do Filho de Deus. João 1, verso 10 e verso 11, é aquele texto lindo e famoso que João disse, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses são os da nação de Israel. Então são dois grupos destinados à ira, portanto destinados à grande tribulação. Os filhos da ira, que são os ímpios que nunca se converterão, nunca receberão Jesus, tá? E os filhos de Israel, que pecaram no deserto, pecaram na saída da escravidão, pecaram na tomada da terra, e Deus disse: vocês então não vão entrar na minha ira. Aí quando Cristo veio, começou a falar em parábolas para que a nação não entendesse. Ele próprio disse isso, ok? Então, mais adiante no capítulo 4, Hebreus nos revela quem então entrará no descanso de Deus. Veja que interessante, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então veja bem que os que não entram nesse repouso são pessoas específicas, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Eu acho que mais claro do que isso, só se desenhar. Aí eu vou ter que chamar aí uma das minhas amigas aí do YouTube, do Facebook, né, a Letícia, que desenha muito bem, e pedir para ela desenhar, porque é mais claro do que isso só desenhando. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Está dizendo, há um grupo que já entrou no descanso, são os que creem, e há um grupo que não entrou no descanso, que são os que não creram, tá? Então, ao citar a rebeldia do povo de Israel contra o Senhor no deserto, o texto afirma que ainda existe um repouso eterno, que é Cristo, além do sábado, no qual os judeus não poderiam entrar. Ele chega a dizer, no verso 1, que alguns ficarão para trás. Porém, veja de novo o que Hebreus afirma no versículo acima: nós, os que temos crido, entramos no repouso. Repare que ele não diz entraremos, mas sim entramos, o que indica uma ação passada já consumada. No versículo 11, por sua vez, ele revela que ira e repouso são antagônicos. Isto é, ou experimentaremos um
ou outro, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Então existe uma crise de identidade entre algumas pessoas que estudam escatologia, porque elas não conseguem definir o papel da igreja. Elas não conseguem definir a função da igreja, ou o caráter da igreja e o caráter da nação de Israel, que é definido muito bem por Paulo em Romanos 9, 10 e 11. Mas eles não conseguem entender. Aí o que eles têm que fazer? Eles precisam criar uma retórica para poder amparar o conceito de que a igreja e Israel são a mesma coisa. Eles têm que criar esse conceito, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que esse conceito é criado, como que eles constroem uma retórica para fazer entender que a igreja e Israel são a mesma coisa, porque essa é a única maneira de afirmar que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tá? Se você conseguir provar que Israel e a igreja são a mesma coisa, então você conseguiu provar que a igreja vai passar pela grande tribulação. O problema é que isto é antibíblico. Eu vou mostrar para você que isto é antibíblico, ok? Então nós temos a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito da igreja gentílica, olha isso aqui. E o que a Bíblia diz a respeito da igreja gentílica em relação à ira divina? E aí vem a importância da palavra gentílica, tá? Que é o desmonte que eu vou mostrar para vocês de um desvio da mensagem das duas casas de Israel. A mensagem das duas casas de Israel é legítima, existe um raciocínio legítimo, tá? E isso é de centenas e centenas de anos atrás, esse ensinamento. Só que ao longo do tempo veio sofrendo mutações até chegar no que algumas pessoas ensinam hoje, que é a tentativa de provar que Israel e a igreja são a mesma coisa, tá? Mas eles não conseguem provar. Então o que a Bíblia diz a respeito da igreja gentílica? Sugiro que a melhor resposta para esta pergunta esteja nos textos transcritos abaixo. A partir dessa leitura, você poderá concluir por si mesmo. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu vou mostrar para você no texto, eu não preciso interpretá-los. Alguns deles vão estar em negrito, grifados, para ajudar a entender, mas eu não preciso interpretá-los para você. Eu vou apenas ler para você o texto e você decide por você mesmo, ok? Vamos começar com Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Efésios 2:3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. 1 Tessalonicenses 1:10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ok? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, eu poderia ter aqui mais, 30, 40 textos, né? Não tenho porque não é prático quando você está escrevendo um livro, não é? Não é prático. Mas eu poderia te apresentar muitos outros textos aqui para você poder entender que a Bíblia faz uma nítida e clara diferença entre os judeus e a igreja gentílica, tá? E eu vou mostrar para você que a igreja não é a segunda casa de Israel ou o reino de Efraim. A igreja não é o reino de Efraim, tá? O reino de Efraim tem o seu lugar na Bíblia. E vou mostrar para você que tanto a casa do norte, que é Efraim, como a casa do sul, que é Judá, são claramente destacadas na Bíblia como sendo parte da nação de Israel. E a igreja é um terceiro corpo. Ok? Então, como o leitor pode ver, a Bíblia nos mostra de forma abundante que a igreja não está incluída no tempo da ira vindoura.
Portanto, tentar inseri-la na grande tribulação é trair tudo isso que lemos acima. Aí você pode desacreditar de mim, né? Não, eu não gosto do pastor Jefferson porque eu sou pós-tribulacionista e ele é pré. Não tem problema. Isso aí pode acontecer, infelizmente não era para ser assim, mas infelizmente pode acontecer. Agora, você não pode discordar do texto bíblico. Né? Do texto bíblico você não pode discordar, porque se você discordar aí nem cristão você é. Eu creio que Paulo pregava o consolo porque acreditava no arrebatamento prévio. Existe coerência bíblica para tal afirmação. Veja o que diz a 1 Tessalonicenses 4,17, que você conhece muito bem, e eu uso aqui a tradução da King James Version, da versão do rei Tiago, da Inglaterra, que é uma das mais respeitadas, né, da história. Então nós que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o que acontece? Nós temos essa noção de ira, que seja ela a partir da metade da grande tribulação, como alguns acreditam, e para mim a ira é toda a grande tribulação, piora da metade para frente, mas só o fato do anticristo se levantar e começar o período de 7 anos já é um tempo de ira, porque viver num planeta Terra dominado por um monstro como será o anticristo já é participar da ira divina e eu não aconselho que ninguém queira ficar por aqui, ok? Muito bem. Eu tenho também algumas coisas aqui que não dá para eu poder apresentar para vocês o livro todo, eu quero apenas me concentrar em mostrar para você, como eu estou mostrando textualmente, clarissimamente, que a igreja não passará, a igreja não está incluída no tempo da ira. Eu estou mostrando isso para você e quero mostrar para você também agora que, na verdade, essa confusão feita no entendimento do que seria as duas casas de Israel também tem causado, tem impedido que algumas pessoas entendam melhor o que a Bíblia vem tentando dizer. Então, olha bem. Nós queremos entender algumas coisas a partir do livro de Romanos e acerca dos 144 mil que serão reservados na grande tribulação, bem como o porquê da nação de Israel ter rejeitado o Messias. Então, nós vamos começar com Romanos, vou colocar para vocês aqui na tela de novo, que eu acho bom vocês acompanharem, né? Vamos começar aqui com Romanos, que diz assim, Romanos 11, né? Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo algum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e arrasaram os teus altares, né? E só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina, reservei para mim 7 mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, graça não é graça. Então, o que Paulo está dizendo basicamente? Paulo está dizendo o seguinte, bom, então eu só serei salvo se eu passar pela grande tribulação no final da grande tribulação. Então a salvação é pelas obras. Eu tenho que passar pela grande tribulação, sofrer e morrer, então, para alcançar a salvação. Não é esse o princípio divino. Ah, pastor, mas e aqueles que sofreram? Aqueles que não sei o que lá, que foram comidos por leões, que foram queimados em fogueiras? De novo, eu repito, a maioria das pessoas não tem noção do que será a grande tribulação. Eles pensam... Agora, veja bem, tem um maluco aí na internet dizendo que a grande tribulação vai começar esse ano. Agora, pensa se uma pessoa dessa, pelo menos, tem noção do que é a grande tribulação. Tem noção uma pessoa que diz que a grande tribulação vai começar esse ano? Uma pessoa dessa tem noção do que é a grande tribulação? Nenhuma! Eu garanto para você que uma pessoa dessa não tem a menor noção do que está falando. Tá? Para Jesus chegar ao ponto de dizer que
A grande tribulação será um tempo de sofrimento como nunca houve na história da humanidade e nunca haverá. E olha que ainda aconteceria o massacre do ano 70, aconteceria a Primeira Guerra Mundial, aconteceria a Segunda Guerra Mundial. E Jesus disse, como a grande tribulação nunca houve e jamais haverá. Está entendendo? Agora assista o filme Defiance, que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Assista esse filme para vocês entenderem o que Israel passou na Segunda Guerra Mundial. E ao ver aquilo ali, aí volte lá e leia o que Jesus está dizendo. A grande tribulação será como algo que nunca houve e jamais haverá. Tá bom? Então, fica nítido que a maioria não tem a menor noção do que está falando. Então, Romanos 11:8 diz que Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Por isso que Jesus falava por parábola. Porque ele não queria que eles entendessem, porque estava profetizado desde o Velho Testamento. Isaías, Ezequiel, Jeremias, todos eles profetizaram que eles não entrariam no descanso. Tá? Então, talvez você tenha ouvido falar sobre, certamente, a doutrina das duas casas de Israel. Não é? Esta surge, deixa eu colocar aqui o texto para você acompanhar. Isso está no livro, é um resumo, porque eu vou fazer um apanhado bem generalizado no livro seguinte que está vindo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a doutrina das duas casas de Israel. Esta sugere, de forma aberta ou velada, porque é bom deixar claro que essa mensagem, ou essa doutrina, ela tem, no mínimo, duas vertentes diferentes. Tá? A origem é a mesma, eu vou mostrar para vocês aqui, mas tem dois tipos de ensinos, ou de ensino a respeito, errôneos, né? Dois tipos de ensino errôneos a respeito das duas casas de Israel. E tem o ensino correto, que é o que se entendia desde a época de Paulo, que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então o que o texto diz? Que esta sugere de forma aberta ou velada que a igreja é a segunda casa de Israel, a casa de Efraim. Espero desmistificar isto agora, e eu digo desmistificar porque, embora as duas casas, reinos, realmente existam, a aplicação do princípio é que está errado. Ok? Então, foi o próprio Deus quem dividiu a nação de Israel em dois reinos, norte e sul, para punir os pecados de Salomão e de Roboão, seu filho. Mas de uma premissa verdadeira nasceu uma teoria distorcida a partir do desaparecimento das tribos do norte, que ao serem levadas cativas para a Síria em 722, nunca mais voltaram. A tribo de Efraim representa as 10 tribos do norte por duas razões fundamentais. Número 1, Jacó abençoou Efraim e disse que ele seria uma multidão de nações. E Roboão, o divisor das tribos e fundador do reino do norte, após a morte de Salomão, era da tribo de Efraim. Sendo assim, após a divisão dos reinos entre norte, Israel, e sul, Judá, não era incomum Efraim ser usado como metonímia das 10 tribos do norte. Metonímia é quando você usa uma expressão para significar outra coisa, né? Então, quando eu digo assim, o Congresso passou uma nova lei sobre isso e aquilo, isso é uma metonímia, porque o Congresso não passa lei, quem passa lei são os deputados e os senadores. Então, eu digo Congresso, mas eu quero dizer deputados e senadores. Isso chama metonímia. Então, por muitas vezes na Bíblia, principalmente os profetas, você vai ver Efraim como uma metonímia. É citado o nome de Efraim, significando as 10 tribos e meia do norte, tá? Embora eu pretenda explicar mais detalhadamente no próximo livro, preciso dizer agora que a teoria das duas casas de Israel, da forma como vem sendo disseminada, não é outra coisa senão o supersessionismo com uma nova roupagem. Existe uma teoria do século III para cá, eu vou chamar de teoria, né, que eu não quero agredir ninguém, porque a grande verdade é que é um grande desvio bíblico, né? E essa teoria é chamada de supersessionismo, ou conhecida popularmente como a teologia da substituição, que é o seguinte:
Imagina que no ano 70, Israel foi praticamente destruído, né? Povo disperso, muita gente morreu, Roma invadiu a cidade, destruiu o templo e tal, você conhece a história. Até hoje não existe templo, porque o general Tito entrou em Jerusalém com os árabes e destruiu a cidade, destruiu o templo. Aí os judeus se espalharam, aqueles que sobreviveram se espalharam pelo mundo, as tribos do norte já estavam espalhadas de qualquer forma. Conclusão, Israel desapareceu do mapa. Aí lá pelo 3º século, alguns pais da igreja, reestudando profecias, e Israel desaparecido, sabe lá Deus aonde? O que eles fizeram? Eles precisavam de uma explicação, eles precisavam de uma justificativa para explicar algumas profecias que não tinham se cumprido ainda e que agora eles não conseguiam entender como que aquilo se cumpriria com Israel se Israel estava desaparecido. Parecia que estava aniquilado. Então eles surgiram com a teologia da substituição ou supersessionismo, que diz o seguinte: não, a igreja é o novo Israel de Deus. Então, e eu não julgo, principalmente os pais da igreja. Claro, precipitaram-se, podiam ter esperado, consultado o Espírito Santo, mas eu também não julgo, tá? Porque Israel desaparecido, sumido pelo mundo, a maioria dos judeus morta, tá? Então, eles, não, eu já sei o que aconteceu. O que aconteceu é que a igreja agora é o novo Israel de Deus. O Israel físico, o Israel descendente direto de Abraão já não existe mais. Então, essas profecias vão se cumprir na igreja. Assim nascia a teologia da substituição ou o supersessionismo. Tá? Então, o supersessionismo começou a ser ventilado ainda no 3º século, quando alguns pais da igreja buscavam harmonizar algumas profecias bíblicas com o desaparecimento da nação de Israel, a qual foi expulsa da terra no ano 70. A solução parecia plausível. A igreja preencheria essa lacuna vazia. Imagine o quanto essa doutrina ganhou força à medida que os séculos passavam e o povo de Israel continuava desaparecido. Você está entendendo? Quer dizer, por isso que eu digo que eu entendo o povo na época. O tempo ia passando, 100, 200, 300 anos, 400, 500, 800, 900, 1000 anos, Israel sumido. Então, essa teologia foi ganhando força. Não, realmente a igreja agora é o novo Israel de Deus. Israel não existe mais, né? Só que, como diria o Chapolin Colorado, eles não contavam com a astúcia divina, né? Essa heresia, que é o supersessionismo, foi muito bem propagada até 1948, quando Israel ressurgiu das cinzas com todo o vigor de uma nação integral e próspera, cumprindo em uma tacada só várias profecias que os supersessionistas diziam que só poderiam ser cumpridas pela igreja. Atualmente, o mesmo erro está sendo cometido pelos proponentes dessa teoria requentada, as duas casas de Israel. Ela se sustenta sobre o fato de as 10 tribos do norte nunca terem voltado do cativeiro assírio, como Judá voltou do babilônico. Eles associam isso ao fato de Jacó ter dito que Efraim se tornaria uma multidão de nações para afirmar que a igreja é, na verdade, as tribos do norte que estão retornando para Deus. O problema é que há fortes evidências bíblicas, não indícios, evidências bíblicas, de que esses israelitas, mesmo dispersos, nunca foram confundidos com os gentios no tempo dos apóstolos, como, por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicada. Pedro chamava essas tribos de eleitos dispersos, não de gentios. Em nenhum momento as 10 tribos de Israel foram chamadas de gentios, ou de gentias, né? Assim também os gentios nunca foram chamados de eleitos em lugar nenhum. Eles passam a ser considerados assim ao se tornarem igreja, ou seja, enxertados na videira. Portanto, todo aquele que não é judeu é chamado de gentio. Outra questão é por que Pedro foi o único que se sentiu responsável
em escrever de forma tão direta para os israelitas dispersos? Aí você vai ver aqui, ora, basta lermos o que aconteceu no dia de Pentecostes, Atos 2:5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Tá bom? Quem seriam esses judeus que não habitavam em Jerusalém, mas que estavam lá por causa das festas da primavera? Quem eram eles? Está aqui, versículo 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, a Frígia, Panfilha, Egito, das regiões da Líbia, nas indicações de mediações de Cirene, romanos, que aqui residem, tantos judeus como prosélitos. Os prosélitos são os convertidos ao judaísmo, aqueles que se convertem ao judaísmo e passam a praticar o judaísmo, esses são os prosélitos. Cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Ou seja, os apóstolos sabiam muito bem na época quem eram os judeus dispersos. Eles não voltaram, mas eles não estavam desaparecidos. Eles continuavam sendo judeus dispersos. Tá? Então era costume dessas tribos voltarem a Israel para as festas anuais. Outra evidência difícil de ignorar é que quando Paulo viajava o mundo naquela época, ele ia direto para as sinagogas judaicas. Aliás, foram esses judeus que causaram problemas a Paulo, a ponto de ele tomar a decisão de pregar somente aos gentios. Está lá em Atos 17:13, né, quando Paulo fala, não, estou indo para os gentios agora. Ou seja, ele sabia a diferença? Sabia, senão ele não diria, eu estou indo para os gentios. Ele sabia quem eram os judeus dispersos e ele sabia quem eram os gentios. Foi quando ele entendeu que o seu evangelho era diferente do evangelho dos demais apóstolos. O evangelho da circuncisão versus o evangelho da incircuncisão. Atos 18:6, Romanos 2:16. Inclusive, em Atos 17:17, Lucas faz uma clara distinção entre judeus e gentios, dizendo que Paulo dissertava para ambos. Olha isto, Atos 17:17. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Deixa eu colocar o texto aqui para você acompanhar. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Tá? Parece que está travando aí. Aqueles que estiverem travando, depois eu posto o vídeo inteiro, não tem problema nenhum, tá? Vocês não vão perder de qualquer forma. Se os dois povos fossem o mesmo, por que o texto faria essa distinção de forma tão clara? E em Romanos 11, versículo 12, Paulo continua. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Isso é Paulo, gente. Paulo em Romanos 11. Então Paulo não sabia que os gentios eram um povo e que os judeus eram outro? Você acha que Paulo tinha essa mentalidade que alguns ensinam hoje? Não, os gentios são a segunda casa de Israel, tá tudo certo, é isso aí, é Israel voltando. Claro que não, Paulo sabia claramente a diferença, tá bom? Por esta razão, creio eu, que a oferta das primícias passou a ser chamada como oferta de movimento, porque ela aconteceu em um momento de peregrinação do povo em direção ao Sinai. Aí, aqui entra num outro assunto que eu posso falar com vocês depois, sobre a oferta de movimento, o que isso significa para a igreja de hoje, né? Que tem uma correlação aqui também com a decapitação do jumento. Mas isso, semana que vem, se eu tiver condições de fazer uma outra live, eu explico para vocês separadamente na semana que vem o que é a oferta de movimento, o que isso tem a ver com a nação de Israel e o que isso tem a ver com Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho, tá bom? Então eu dei para vocês aqui um pouco do conteúdo do livro. Quem quiser adquirir o livro, nos comentários desse vídeo você terá as informações e aí você pode então ler o livro inteiro e aprender, e se você tiver alguma dúvida, poder mandar para a gente uma mensagem por e-mail, tá bom? Mas aqui pelo menos eu dei duas coisas para você. Eu dei provas textuais de que a igreja não está destinada à ira,
e provas textuais de que a igreja não é a casa de Efraim. Ponto final. Tá? E ninguém vai conseguir provar. Aliás, deixa eu terminar lendo para você um texto bíblico, né? Vamos deixar a Bíblia falar por si mesma, que é a melhor coisa. Ezequiel, capítulo 36. Tá? Ok, olha bem. Deixa eu colocar aqui, eu termino lendo com vocês Ezequiel, capítulo 36. Preste atenção nesse texto e você mesmo me diga se a casa de Efraim é a igreja. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e diz, monte de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, pois que diz o inimigo sobre vós, tarará, deixa eu achar que a gente não lê mais do que o necessário, tá? Deixa eu achar o ponto aqui, porque eu posso também ter errado o capítulo. Mas deixa eu achar aqui o ponto aqui que eu leio para você. Ok. Ok, achei, tá aqui. É isso mesmo, capítulo 36, mas a partir do versículo 16. Tá? E veio, cadê? Versículo 16. E veio a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações. Com a imundícia de uma mulher na sua separação, ou seja, menstruada, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles. Olha bem, preste atenção no que está dizendo o texto bíblico. Você vai ver a coerência lá com a ira de Hebreus, tá? Isso aqui está conectado com Hebreus, você entender a razão da ira sobre Israel. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que contaminaram. E os espalhei entre as nações e foram espalhados pelas terras conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos os julguei. Olha bem, e chegando às nações para onde foram, profanaram o meu nome, o meu santo nome, pois se dizia deles, estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra, mas eu os poupei por amor do meu nome, que a casa de Israel profanou entre as nações. Aí um pouco mais à frente, diz assim, olha bem, santifiquei, portanto, verso 22, portanto, a casa de Israel, dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu nome, o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Tá? E saberão que eu sou o Senhor. Verso 24. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Tá? Aí no verso 28 diz, e habitareis, olha bem, na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Poderia continuar lendo aqui, mas o que eu quero mostrar para você é que todas essas profecias, vou dizer aqui, 90% dessas profecias que envolvem Israel, ou separadamente a casa do norte ou a casa do sul, o que acontece? O Senhor sempre vincula isto ao território de Israel. Não existe promessa para as duas casas, ou a casa do norte ou a casa do sul, que não estejam vinculadas ao território judeu. Por isso que eu não posso misturar igreja com Israel. A igreja não é territorial. A igreja não tem que ir para Jerusalém, a igreja não tem que morar em Israel. A igreja não é territorial. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então fica claro, biblicamente falando, que tanto a casa do norte como a casa do sul pertencem ao território de Israel. Tá? Agora,
A casa do norte foi usada por Deus como semente para as nações? Sim. A casa do norte foi usada por Deus como semente entre as nações. Mas nós não podemos dizer, biblicamente falando, que a igreja é a casa de Efraim. Isso é um erro doutrinário e é um erro grave, porque perpetua o supersessionismo, que é o que causa toda esta confusão, tá bom? Por isso que a maioria dos pós-tribulacionistas precisam abraçar esse tipo de cultura para conseguir provar biblicamente que Israel e a igreja são a mesma coisa, tá bom? Alguém colocou no meu Facebook o comentário, vai falar sobre a casa de Israel, quero ver agora você negar que Mateus 24 fala sobre a igreja. Então, chega um ponto que você não consegue nem discutir com alguma dessas pessoas, porque seria como um cientista de foguete tentando explicar para um mecânico de bicicleta como que o foguete funciona. É perda de tempo, então você não vai jamais conseguir se comunicar com algumas pessoas que têm essa compreensão tacanha dessa forma. Eu espero ter abençoado vocês, desejo que vocês sejam fortalecidos no Senhor, que a boa mão do Senhor repouse sobre cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe a todos.